Então, uma boa noite a todos nós que nos encontramos aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre. Que os benfeitores espirituais nos amparem e nos assistam nesse momento. Conta uma história que havia no interior do Brasil uma fazenda muito grande, onde ali muitos empregados trabalhavam. Devido à quantidade de pessoas que procuravam trabalho, a época também que essa história ocorreu, havia muito mais oferta de mão de obra do que trabalho. Então, muitas vezes, os valores pagos para esses empregados não eram talvez tão justos, devido à grande procura. Mas nessa fazenda haviam ali muitos empregados descontentes, tristes, que se queixavam muito, porque não estavam contentes com o que ganhavam, não estavam contentes com as condições, e aquilo acabou criando aquele clima de descontentamento geral. Todos os empregados da fazenda ganhavam uma residência para sua família, e eram residências singelas, humildes. Algumas, só de observar, se via que eram residências onde viviam pessoas ali tristes, porque ninguém cuidava do jardim, ninguém cuidava da casa. Haviam nos varais roupas surradas, assim, roupas já muito usadas, aqueles cachorrinhos magros andando por ali. E certo dia, numa nova admissão de funcionários, chegou um funcionário novo, um jovem agricultor contratado, que era diferente de todos os outros. Era alguém muito especial, especial pela sua alegria, a sua forma como encarava a vida, como encarava o trabalho, como ele respondia às situações difíceis da vida. Era alguém muito disposto. Logo ao chegar na fazenda, quando ele ganhou a sua casa, e o dono da fazenda foi lá e mostrou a casa, qual seria a dele, a casa estava abandonada. Havia muito tempo que o último morador ali havia residido, e ele olhou para um aspecto positivo aquela casa e pensou para si mesmo, vai estar linda dentro de alguns dias. E começou a trabalhar. Com trabalho, com muita dedicação. Nas horas de folga, ele dedicava algum tempo para cuidar da casa. Juntamente com a família, eles limparam ela, organizaram, limparam todo ao redor o mato que havia crescido, rasparam as paredes, com alguma economia que ele tinha trazido junto, comprou tinta, cores bem alegres, brilhantes, ajeitou a casa e depois partiu para a parte de fora. Ajeitou o jardim, organizou, capinou, plantou flores, algumas mudas de árvore, e em pouco tempo, em poucos meses, estava tudo muito lindo. Era uma casa que se destacava em relação às outras. Uma casa que mostrava claramente de longe que aquele que vivia ali era feliz. Estava bem. E os seus colegas, vendo tudo aquilo, se achavam conformados com aquela situação. Até que um dia, numa reunião de amigos ali conversando, eles perguntaram para ele, mas Zé, porque ele ganhou um apelido de Zé Alegre, pela sua forma como ele reagia e vivia. Zé, como que pode? Sabendo, você ganhando a mesma coisa que nós, essa miséria que a gente ganha, todo mundo passando muitas vezes necessidade, e você sempre feliz, se dedicando, como é que tu consegue trabalhar, sempre terminar o trabalho e fazer com dedicação, dessa forma, pela miséria que a gente ganha? A gente está sendo explorado, diziam eles, sempre descontentes, sempre achando queixas e reclamações. E ele disse, olha, hoje a única coisa que eu tenho é esse trabalho. E eu agradeço muito a Deus por ele. Porque quando eu vim pedir ele, eu estava numa situação muito mais complicada. E graças a Deus eu consegui esse trabalho. E o dono da fazenda, o seu João, foi bem honesto. Ele falou que o que ele podia pagar era isso e dar nessas seguintes condições. Dando uma moradia que teria que ser reformada, mas o salário era esse. Se estaria bom para mim, tudo bem para ele. E eu aceitei. Então eu não acho justo hoje eu estar de alguma forma reclamando, me queixando, blasfemando, falando mal pelas costas. Eu acho que eu tenho que dar o melhor de mim. E terminou a conversa ali, seguiu o seu trabalho. E todo dia daquela forma. As pessoas não entendiam, mas ele trabalhava com amor, com dedicação. Passado algum tempo, seu trabalho foi se destacando pela vontade dele.
E o dono da fazenda, já de uma idade avançada, sem herdeiros que se interessavam em cuidar da fazenda, um dia observando, e sempre ao passar à frente à casa daquele funcionário, via tudo muito bem cuidado, organizado, ele muito dedicado, o trabalho dele rendia, aquilo que ele passava para ele, as funções, tudo era muito bem entregue, muito bem trabalhado. Ele pensou, mas olha só, se esse rapaz ele trabalha dessa forma, cuidando da casa dele lá, que nem a dele, cuida tão bem do trabalho, executa com tanto primor, com tanta dedicação, ele cuidaria também da fazenda com muito amor, assim como eu cuido, porque eu não vejo ninguém hoje para dar sequência ao meu trabalho. E começou a cuidar mais de perto. Certo dia, após a atividade, no final da tarde, o dono da fazenda foi lá fazer uma visita ao famoso Zé Alegria, como ele era chamado. E conversando com ele, perguntou das suas expectativas, se ele gostava de estar ali. E ele disse que gostava. Apesar que o trabalho era muito duro e difícil, mas ele entendia que aquilo ali era necessário e que ele estava muito contente, muito agradecido por ele ter dado aquela oportunidade a ele. E então o dono ofereceu a ele uma proposta aonde ele administraria a fazenda, cuidando. E ele aceitou de bom grado. Passada a notícia para todos, muitos ficaram transtornados, achando que o destino estava contra eles. Muitos comentaram assim: o que faz com que algumas pessoas sejam bem-sucedidas e outras não? E começaram aqueles rumores, aquelas queixas. Até que certo dia encontraram ele e perguntaram: o que você fez? O que foi que houve? Que acordo que você fez para estar nessa situação tão melhor? E o jovem disse para eles: o grande segredo é trabalhar com amor, é gostar daquilo que se faz e trabalhar com alegria. Porque a alegria, tudo aquilo que a gente coloca de amor e alegria, que nós fizemos, ela dá resultados, dá frutos. E foi o que aconteceu com ele. Com certeza, claro, é uma história que seja uma parábola, mas ela de algum certo modo ela acontece muitas vezes nas nossas vidas, nas vidas de pessoas que trabalham realmente com dedicação, mas principalmente com o sentimento de gratidão, com o sentimento de amor. Porque tudo aquilo que nós colocamos à mão e damos o nosso melhor e fizemos o melhor possível, vai dar resultados, com certeza. Mesmo que no momento nós vamos achar, ninguém está olhando, ninguém está vendo, por que eu vou fazer isso com qualidade, por que eu vou fazer isso dessa forma? Mas algo de bom a gente vai colher, com certeza. O grande problema hoje, nós vemos assim que no mundo, as pessoas, a humanidade, o ser humano, ele tem muito o hábito da queixa. E por de algum modo também, por exemplo, a mídia. Vocês já notaram como a mídia prega que o trabalho é sofrido? O trabalho é ruim. Você olha uma propaganda de carros, por exemplo, lá estão eles mostrando as pessoas sentadas na mesa do escritório, cansadas, descabeladas, né? Não vendo a hora, só cuidando do relógio, não vendo a hora para sair, para poder aproveitar o carro novo. Sair e dar uma volta. Que aquele trabalho está cansativo. Outros lá instigam a usar produtos cosméticos para a beleza, para segurar a pele, porque não há quem aguente aquele trabalho. No dia que aquele trabalho vai deixar rugas na pele. Outros dizem: prepare-se bem com o café da manhã, porque o trabalho será terrível. Talvez não vai dar tempo nem de você almoçar. E assim vão aquelas situações, aquelas propagandas. E isso, de alguma forma, se popularizou. Muitas pessoas, realmente, talvez até pelo seu próprio estágio evolutivo, queixam-se muito nesse sentido. E nós precisamos estar atentos. O porquê do trabalho? É da natureza humana trabalhar, não é? Há necessidade do trabalho ou não? Há injustiça, não há injustiça? Por que uns trabalham menos, outros mais? Temos que analisar. E justamente nós, puxando esse aspecto, analisando isso, nós vamos ver que no processo da evolução humana, o trabalho ele é uma das molas propulsoras.
Não há como o ser humano progredir, crescer sem o trabalho. E isso não é só o aspecto material, se a gente olhar apenas por esse lado, mas principalmente também o aspecto intelectual. A própria evolução humana se deu pelo trabalho. Hoje, por exemplo, a ciência está aí nesse patamar de evolução, de tantas descobertas e ajudas, que muitos de nós somos ajudados. Quantos de nós, talvez que estejamos aqui, ou aqueles que nos assistem, ou aqueles talvez que já passaram por situações ou conhecem pessoas, já não passaram por problemas sérios que a ciência, a tecnologia, o estudo de alguém ali sobre aquela doença, uma máquina que foi inventada ou algo que foi muito tempo dedicado de trabalho, ajudou naquele momento. Um estudante que estuda muitos anos para ter a sua formação, estuda com amor, com afinco, com dedicação, ele trabalhou todo aquele tempo para chegar ali. Foi o trabalho que ajudou. E a humanidade hoje só tem o que tem hoje devido ao trabalho. Se nós hoje estamos também melhores no sentido da relação humana de um homem com outro, na vida social, na família, no lar, no trabalho, em todos os aspectos, é justamente porque nós também trabalhamos o nosso intelectual, as nossas emoções. Ninguém mais sai resolvendo qualquer assunto com uma faca na mão, apesar que ainda há, com certeza, muitas pessoas ainda, nesse sentido, atrasadas ainda. Mas aquele tempo lá atrás, que tudo era resolvido no duelo, tudo era ainda resolvido na ponta-faca, na briga, lavando a honra, com sangue muitas vezes, isso passou. O ser humano trabalhou, evoluiu, cresceu também nesse sentido. E tudo graças ao trabalho. Então o trabalho ele faz parte da natureza humana, cujos objetivos de progresso material e espiritual o impelem a realizações constantes. E Allan Kardec não poderia deixar de falar a respeito do trabalho. Nas leis morais, do Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro, no capítulo 3, ele dedicou um capítulo inteiro falando sobre o trabalho. Lei do trabalho. É esse capítulo 3. E ali ele fala sobre a necessidade do trabalho. E ele formula uma pergunta muito interessante na 674, aos Espíritos Superiores, onde ele pergunta ali, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. E aí na sequência ele pergunta também, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os Espíritos respondem não. O Espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Aqueles que estavam agora há pouco nos grupos de estudo, nós vimos muitas pessoas descendo das salas de estudo, estavam trabalhando. Estavam ali trabalhando seus sentimentos, trabalhando seu conhecimento, suas emoções, estudando com dedicação. Quando nós estamos educando um filho com amor, com carinho, nós estamos trabalhando. Quando nós estamos cuidando do lar, da casa, do alimento, da alimentação, do sustento da família, de alguma forma nós estamos trabalhando em todos os sentidos. E principalmente, quando nós estamos fazendo a caridade, trabalhando no nosso interior também, é uma ocupação útil, é trabalho. E na questão 676, Kardec ainda pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? E aí os Espíritos respondem, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. E muitas vezes nós achamos que as dificuldades que vêm na vida nossa, são castigos. São situações que vêm para nos castigar, para nos provar, para nos testar de todas as formas. Mas muitas vezes são trabalhos.
São situações que vêm para justamente nós trabalharmos o nosso intelectual, trabalharmos o nosso emocional, o nosso equilíbrio, enfrentarmos a situação, resolvermos ela e sairmos dali com um conhecimento a mais. Tudo na vida é aprendizado, nada se perde. Em tudo na vida se aprende muito. E a gente precisa ter isso em mente. Em todos os campos de atuação humana não há como descartar a necessidade do trabalho. Sem ele não há avanço, não há progresso. Imagine o lar, a nossa casa. A nossa casa. Tenta imaginar agora, senão ninguém precisasse trabalhar em casa. Ninguém trabalhasse. Você chegaria em casa, uma semana, após outra, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, ninguém limpou a casa. Imagine o jeito que estaria. Nossa região aqui, muita terra vermelha, óxido de ferro na terra, é um corante. E aquilo vai ficando sobre os móveis, sobre o piso, sobre as paredes, e vai ele se acumulando. Sabemos que a todo lugar há insetos, né? Então há muitas aranhas também, e elas vão se acumulando, vão fazendo as teias, vai virando, né, um lugar feio. Imagine chegar em casa e ninguém ter feito alimento. Né? A esposa lá que preparou com amor, com carinho, não fez. Ela não vai trabalhar, por que trabalhar? Aí você trabalhou o dia inteiro fora. Diz, em casa eu não trabalho. Chega em casa não há alimento. E se alguém fez o alimento que trabalhou, não lavou a louça. Está lá, aquela pilha de louça. Como que faria a nossa casa? Em tudo há necessidade do trabalho. E assim também é com o nosso interior, com os nossos pensamentos. A nossa mente, as nossas emoções, nossos sentimentos são como um terreno que nos foi dado, limpinho. Se nós não vamos cuidando, o vento muitas vezes vai trazendo sujeiras, inso, mato. E se a gente não cuidar, ele vai virando um mato. Vai crescendo. Chega um ponto que a gente não consegue mais nem entrar dentro. Não é assim o terreno? Muitas vezes quando a gente vê terrenos abandonados por aí, na nossa mente, os pensamentos são assim também. Precisamos trabalhá-los, cuidá-los, educá-los, selecioná-los, principalmente nesse sentido da educação dos sentimentos. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Mas, assim como na história, há muitas pessoas que apenas reclamam do trabalho. Reclamam de tudo, num permanente estado de insatisfação. Não há pessoas assim? Há muitas. Sempre estão insatisfeitas. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela coloca ali uma frase que eu achei muito interessante. Tratando dessa questão daquelas pessoas que apenas reclamam de tudo. E há pessoas que, por exemplo, não importa o trabalho que estejam ganhando bem ou não, estão talvez nas melhores condições de trabalho, nunca está nada bom. A pessoa nunca está bem. Troca de um trabalho, vai para o outro, e parece que sempre vira a mesma situação, sempre ela é vítima, sempre ela está reclamando. Há pessoas que trocam de uma casa espírita, por exemplo, vão para outra, e vão para outra, e vão para outra, e nunca nada está bom. Há pessoas que nunca estão contentes nas relações familiares, porque nunca trabalharam no seu interior, seu sentimento. E muitas vezes trocam também, e vão trocando nas relações, e vivem insatisfeitas. E Joana de Ângeles diz que o ingrato, diante do seu atraso emocional, reclama de tudo, desde os fatores climatéricos aos humanos de relacionamento, orgânicos, emocionais, sociais, de toda forma. Nada nunca está bom. E se algo está bom no momento, talvez ele até reconhece, mas ele já está vendo ali na frente algo negativo. Né? Teve uma boa notícia, algo bom, ele diz, olha, não, muito bom, estou contente, feliz, mas já estou preocupado, porque não sei como é que vai ser, acho que não vai dar certo. A pessoa sempre vive mergulhada naquele pessimismo. Então, talvez isso seja, de alguma forma, um atraso emocional, ou, de alguma forma, um sentimento de ingratidão para com Deus, para com a vida, para consigo mesmo. E a gente precisa, se nós nos percebermos assim, precisamos trabalhar isso dentro de nós, que é muito importante. O trabalho, assim, não é apenas uma notável ferramenta de melhoria social, mas uma cândida energia de iluminação individual. Não existe nenhum espírito sublimado, espírito de luz, um espírito já elevado, um benfeitor espiritual que tenha chegado até esse patamar sem o concurso primordial do trabalho. Todos trabalharam.
E não só no trabalho, na relação humana, no trabalho material, no trabalho intelectual, mas no trabalho das emoções, dos sentimentos, todos. E muitas vezes trabalho árduo, muito trabalho. Diz Jasão de Camargo, no livro O Caminho das Virtudes, achei muito interessante também, diz ele ali que o aperfeiçoamento do espírito se encontra estreitamente vinculado ao trabalho que ele consiga realizar no tempo. E é muito importante essa questão, porque dizem os benfeitores espirituais que muitas vezes aquilo que mais faz sofrer o espírito quando ele retorna ao plano espiritual, ele desencarna, ele retorna, ele cai em si lá no plano espiritual, é justamente o sentimento, a consciência do tempo perdido. Daquilo que ele não fez de melhor, que não deu o melhor de si, que ele deixou para trás e que ele não fez. Que ele perdeu tempo, que ele não aproveitou bem o tempo. E aquilo é justamente que deixa ele mais desequilibrado, com a consciência pesada, por ter perdido oportunidades. Então nós vamos ver aí uma grande lição para nós. Mas nós vamos ver também situações e ações objetivas. Pessoas, a gente vê a todo momento que realmente se dedicam ao trabalho. Pessoas que dedicam uma vida a um trabalho, a uma causa, uma questão e trabalham com amor e com carinho. Um exemplo muito interessante, também quero compartilhar, que talvez muitos não saibam, mas a dedicação de Divaldo Franco. Eu achei interessante trazer o exemplo dele. Ele hoje já está com 86 anos, se não estou enganado, né? E ele trabalha muito. Há um relato dele, no livro de Jasão de Camargo também, A História de um Humanista, Divaldo Franco. E ali no capítulo As 24 Horas de Divaldo, Jasão de Camargo fez uma entrevista com ele, comentando, conversando com ele pessoalmente, como que era a rotina do dia dele. Aqueles dias que ele está realmente trabalhando na Mansão do Caminho, que ele não está viajando em conferências, indo para outro país, ou aqui mesmo dentro do Brasil mesmo. Imagina a idade dele, toda a atividade dele intensa no dia. E ele conta que quando ele está lá, trabalhando na Mansão do Caminho, o horário dele começa de manhã às 7 horas. 7 horas é o horário que ele começa a trabalhar. Então ele começa cedo a atividade, acompanha desde cedo o café da manhã com os jovens, as crianças lá. O dia inteiro dele é muito intenso, muita atividade, e ele para à meia-noite, direto à meia-noite. E a gente acha, poxa vida, é puxado, das 7 da manhã à meia-noite, uma pessoa da idade dele, né, tocar o dia inteiro assim na sequência, mas não para aí. À meia-noite ele vai para casa. O horário dele psicografar as mensagens, os livros dele, é da meia-noite às 3 da manhã. Sobrando então 4 horas de descanso. É um exemplo de dedicação. Quando nós estávamos aqui, até tempos atrás, que teve um projeto aqui que foi trazido à região do Manuel Filomeno de Miranda, onde ali há trabalhadores lá da Mansão do Caminho, vinculados a esse projeto, um dos senhores contando que ele admira muito Divaldo pelo esforço dele. Certo dia ele foi à Europa, então ele pegou a ponte de São Paulo até a Europa, lá o avião, chegou lá, e ele tinha apenas 45 minutos para se deslocar do aeroporto até a estação de trem. E muito movimento. E a gente sabe que uma viagem longa assim, de muitas horas, eu não estou bem lembrado agora se são 12 ou 16 horas, mas eu sei que é mais ou menos isso, não estou bem lembrado, mas é muito cansativa. E aí chegava lá, tinha que ir correndo, pegar um táxi correndo lá, comprar a passagem do trem para pegar o trem e daí chegar na cidade, onde ele teria uma palestra às 8 horas da noite. Ele teria 1 hora para descansar antes da palestra. Imagine o esforço. Imagina a dedicação. E nós sabemos quantos outros que há também de esforço e trabalho. Chico Xavier foi um grande exemplo também de dedicação. Trabalhou muito até os seus últimos dias. Trabalhava, tinha o seu trabalho até se aposentar, um trabalho também que dava o seu sustento, e que dali também ele tirava recursos para ajudar pessoas carentes, famílias inteiras, e ele trabalhava muito. Atravessava às vezes horas da noite trabalhando, também no seu grupo espírita, e era muito dedicado. Mas um dos exemplos
que eu quero realmente compartilhar aqui, que é muito interessante, que talvez até muitos não saibam, é de Allan Kardec. Allan Kardec começou muito cedo nessa tarefa de trabalho, de busca pelo conhecimento. Aos 14 anos de idade, ele era discípulo, estudava com Pestalozzi, na Suíça, onde ali, aos 14 anos, ele ensinava os seus colegas atrasados, em horas vagas. Aqueles que não estavam conseguindo acompanhar as matérias, as aulas de Pestalozzi, ele ajudava, orientava eles. Foi membro de várias sociedades científicas. De 1835 a 1840, ele fundou em sua casa cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, entre outros. E entre as suas numerosas obras de educação, ele era considerado por todos, na sua época, quando então professor, um mestre da educação, um ponto de referência, chamado por muitos um cientista da educação. Ele era. E ele foi, entre 1828 a 1849, publicou mais de 15 estudos, cursos na área de gramática, língua francesa, livros que ele escrevia e ele mesmo traduzia para o alemão, de aritmética, geometria, química, física, astronomia, fisiologia. E foi só em 1854, com 50 anos de idade, que ele teve contato com as primeiras manifestações espíritas das mesas girantes, que a gente sabe da história dele. Onde ali ele diz que foi algo que, como que ele procurou a vida inteira aquilo, aquele sentido, aquelas respostas, aquilo ali. E ele se dedicou então a estudar profundamente aquelas questões, descobrindo ali uma grande ciência, uma grande verdade, algo que mudaria o mundo. E ele realmente se dedicou. Passou então a dedicar a sua vida integralmente para o estudo. Em 1857, ele lançava o Livro dos Espíritos, na primeira edição, com 501 questões. Logo após, já lançava a segunda edição do Livro dos Espíritos com 1.019 questões, que é o que nós temos hoje. Em 1861, em janeiro, ele lançava o Livro dos Médiuns, que é justamente a parte experimental, científica da doutrina espírita, enquanto que o Livro dos Espíritos é mais a parte filosófica, onde todos estão contidos dentro do Livro dos Espíritos. E aí, em 1864, ele lançava o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo profundo da parte moral, dos ensinamentos do Cristo, do ensinamento dos Espíritos, ajudando justamente na educação, porque ele era um grande educador e ele se preocupou muito com essa questão da educação, mas não mais vendo a vida como uma educação para esta vida, para a educação para o mundo, mas sim a educação do espírito. E ele se dedicou profundamente nessa questão. Logo mais também, em agosto de 1865, lançou o livro O Céu e o Inferno, aonde nesse livro contém muitas mensagens que eles recebiam nas reuniões mediúnicas de espíritos. Estudou e lançou o livro todo organizado, por questões de acordo com cada categoria de espírito que ali deixava sua mensagem. Falando sobre a justiça divina nesse livro. E em janeiro de 1868, o livro A Gênese, que é o livro que fala sobre os milagres, as predições, sobre Deus, sobre fluidos, sobre muitos assuntos profundos. Também, em janeiro de 1858, antes, ele já começava então a publicar um periódico, a Revista Espírita. A partir de 1º de janeiro foram 12 volumes publicados. 12 volumes onde contém 12 revistas em cada mês, a sua revista subsequente. Então, 12 volumes ao todo. Publicou também o que é o Espiritismo, muitas anotações, suas viagens também espíritas de divulgação. Fundou, em 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída no mundo, a Sociedade Pariense de Estudos Espíritas. Conforme consta na sua biografia, trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la. E ele desencarnou em 31 de março
de 1869, vítima de um aneurisma cerebral. Com muito trabalho, intenso ainda trabalho. Conforme diz também em comentário seus amigos, onde está na biografia de sua vida, que se encontra no livro Obras Póstumas, um livro também todo montado em cima de mensagens, de estrutura de estudos de Allan Kardec, aonde foi montado justamente reunido depois que ele desencarnou e publicado esse livro. E ali na sua biografia eles dizem também, morreu conforme viveu, trabalhando. Trabalhou muito. Ao longo de 15 anos, aonde ele teve contato com a doutrina espírita nos seus 50 anos, e até desencarnar em 1869, durante todo esse tempo, no caso, que ele publicou os livros e foi trabalhando e estudando, ele publicou mais de 9.000 páginas. Para aquela época, que não havia os recursos da informática que existem hoje, era tudo muito mais difícil. Tudo era feito manualmente, a escrita era sem impressa, começava aos poucos, era tudo muito difícil, ele estudava e trabalhava muito. E um exemplo de dedicação, de amor pelo que fazia, de responsabilidade e de gratidão. Nós sabemos hoje que muitos de nós também trabalhamos com dedicação. Muitos há que trabalham no movimento espírita com dedicação, com amor, mas ficam esses exemplos para nós seguirmos. E que nós possamos sempre entender que o trabalho é uma dádiva, é uma bênção, temos que agradecer todos os dias quando temos um. Só aquela pessoa que muitas vezes já passou por dificuldades, aonde perdeu o seu trabalho e ficou aflita procurando, sabe que quando o conseguiu, o quanto deu de valor para ele. Que nós possamos sempre alimentar este amor pelo nosso trabalho, seja um trabalho humilde, singelo, seja um trabalho, talvez, que nos guarde muita responsabilidade, mas que possamos dedicar muito amor a ele, trabalhando com alegria, principalmente se for um trabalho na seara espírita, na seara do bem, um trabalho com Jesus, aonde com certeza é um trabalho que ficará escrito nas páginas do livro da nossa vida. Porque à medida que nós vamos despertando, acordando para nossas responsabilidades, descruzando os braços e trabalhando, nós vamos vendo o quanto há de trabalho a fazer, o quanto podemos fazer e o quanto podemos contribuir. Então fica esse exemplo dessas pessoas que trabalham até hoje, que tanto trabalharam em prol do bem, em prol do amor e trabalhando sempre com alegria. Eu agradeço muito a atenção de todos, que possamos ficar em paz.